Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida de Ayrton Senna. Ele foi um dos pilotos mais talentosos e carismáticos da história, deixando um legado duradouro no esporte. Foi campeão no kart, na Fórmula Ford, na Fórmula 3 e na categoria máxima do automobilismo, a Fórmula 1. Durante sua carreira na Fórmula 1, Senna conseguiu 75 pole positions, venceu 41 corridas e conquistou 3 campeonatos mundiais em 1988, 1990 e 1991, todos pela equipe McLaren. Ele era conhecido por seu estilo de pilotagem agressivo e habilidade excepcional em condições de chuva. Ele amava o Brasil. Suas corridas terminavam com ele desfilando com a bandeira brasileira do cockpit do carro ao pódio. Esse gesto, repetido em suas inúmeras vitórias, fizeram de Ayrton Senna do Brasil o nosso herói nacional. Dia 1º de maio de 2024, completam 30 anos da morte de Senna. Ele faleceu em um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, em Imola, na Itália. Ayrton não se destacou apenas como um piloto excepcional, mas também como um ser humano generoso e comprometido com causas sociais. Ele deixou um legado duradouro para as crianças brasileiras com a Fundação Ayrton Senna. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960, filho de Milton e de Neide Senna da Silva. Ele tinha uma irmã mais velha, Viviane, e um irmão mais novo, Leonardo. Sua família o chamava carinhosamente de Beco. Senna foi criado na Zona Norte, na Serra da Cantareira, onde dividia o quarto com seu irmão Leonardo. Fazia tudo sempre correndo. Na escola, prestava bastante atenção nas aulas para não ter que estudar muito em casa e aproveitar o tempo para fazer outras coisas. A carreira de Senna no automobilismo começou como na maioria dos pilotos, no kart. Aos 4 anos, ele ganhou o seu primeiro kart construído pelo seu pai, que era apaixonado por carros e empresário de uma indústria de acessórios automotivos. O motor foi tirado de um cortador de grama e chegava a 60 km por hora. Um ano depois, ele desmontou seu kart e descobriu a função de cada peça e conseguiu remontá-lo. Aos 7 anos, Senna passou a dirigir um kart feito por profissionais. Começou a treinar no kartódromo de Interlagos, em São Paulo, mas sem participar de competições. Era de casa para o colégio e depois para o autódromo de Interlagos. Em 1973, aos 13 anos, participou da sua primeira corrida de kart, em um circuito improvisado em Campinas, São Paulo. Apesar de ser o mais novo dos pilotos, liderou boa parte da corrida e chamou a atenção de quem assistia. Sua carreira no kart foi impecável. Para muitos, Senna reinventou a arte de pilotar karts. Ayrton foi 2 vezes campeão paulista de kart, 3 vezes tricampeão brasileiro e 2 vezes campeão sul-americano. Correu o campeonato mundial de kart na Europa e na Ásia em 1978 e 82, mas não ganhou. Nessa época, conheceu o que ele disse ter sido seu maior rival, o inglês Terry Fullerton. Em entrevista, quando foi perguntado quem foi o melhor piloto que conheceu, esperava-se que ele falasse alguém conhecido da Fórmula 1, mas Senna disse que a disputa com Fullerton era a melhor lembrança de toda a sua carreira, incluindo o período na Fórmula 1. No início da década de 80, Senna teve que tomar uma decisão importante em sua carreira. Ele estudava administração para dirigir os negócios da família com o pai, mas não estava feliz com o seu futuro. Ele queria continuar no automobilismo, mudar-se para a Inglaterra e competir nos grandes campeonatos. Seus pais compreenderam e decidiram realizar o sonho do filho. A ida para a Inglaterra foi uma decisão crucial para a sua evolução como piloto. Ele passou 1 ano testando carros de fórmula no circuito de Snetterton, em Norwich. Ao mesmo tempo, continuava competindo no kart. Naquela época, nem todo piloto de kart almejava migrar para os carros de fórmula, mas Ayrton deixou claro que esse era o seu objetivo.
O talento demonstrado por Senna foi visto por patrocinadores e o piloto brasileiro entrou na Fórmula Ford em 1981, competindo pela equipe Van Diemen. Em 1982, Ayrton resolveu tirar o Silva e usar o sobrenome de solteira de sua mãe, Senna, porque havia muitos Silva no Brasil, então seria mais fácil se destacar como Senna. Já no primeiro ano na Fórmula Ford, Senna foi campeão. Seu desempenho foi tão surpreendente que Ralf Firman, chefe da equipe Van Diemen, afirmou que via Senna como campeão mundial de Fórmula 1. Apesar do seu sucesso na Fórmula Ford 1600, Ayrton teve que voltar para o Brasil, porque não conseguiu patrocínio para correr no ano seguinte. Ele estava trabalhando na empresa do pai quando recebeu uma ligação da Inglaterra. Era Ralf Firman, chefe da equipe Van Diemen, convidando Senna para correr em outra categoria, a Fórmula Ford 2000. Em termos financeiros, a oferta não era boa, mas Senna precisava voltar a competir. Na Fórmula 2000, ele foi novamente campeão. Venceu 13 das 15 corridas que participou. Nessa época, Ayrton casou-se com Liliane Vasconcelos, sua amiga de infância e namorada desde a adolescência. Mas o casamento só durou 8 meses, porque Liliane ficava muito sozinha enquanto Senna treinava e não se adaptou à vida na Inglaterra. Campeão de Fórmula 1600 e Fórmula 2000, o próximo passo de Ayrton era competir na Fórmula 3 britânica, considerada na época a porta de entrada da Fórmula 1. O convite para testar um carro de Fórmula 3 chegou em 1982, quando ainda corria na Fórmula 2000. No teste, Senna foi mais rápido que o piloto titular da equipe. Logo depois, assinou seu contrato para a próxima temporada. Em 1993, venceu o campeonato inglês de Fórmula 3 pela equipe Dick Bennett. No grande campeonato de Macau, Senna estava na sua melhor forma, em uma ascendente impressionante. Nada tirava seu foco. Ayrton era conhecido por suas superstições e rituais antes das corridas. Ele rezava antes de cada prova, usava um amuleto no pescoço e entrava no carro pelo lado esquerdo, não se sabe se por ser canhoto, e sempre colocava o pé direito no carro primeiro. Ao se tornar campeão de Fórmula 3 em 1983, Ayrton chamou a atenção das equipes de Fórmula 1 e foi convidado para testar o carro da equipe Williams, uma das maiores da categoria. Senna bateu o recorde do carro na pista de Donington Park e, segundo Frank Williams, chefe da equipe na época, Senna deixou todos perplexos. Apesar do seu excelente resultado, era arriscado para as grandes equipes contratarem um jovem como piloto oficial. Senna conversou com a Lotus, equipe mediana da época, mas a única proposta para piloto oficial veio da pequena equipe Toleman. Então ele decidiu que era melhor assinar com a Toleman. Senna estreou na Fórmula 1 no dia 25 de março de 1984, no Grande Prêmio do Brasil, no circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ele queria fazer uma grande corrida em seu país, mas teve que abandonar a corrida na 8ª volta por uma falha no motor. Obcecado em se melhorar, a partir de 1984, nos meses que passava no Brasil, Ayrton passou a treinar com o preparador físico Nuno Cobra, 5 vezes por semana, todas as manhãs, durante 3 horas. Os treinos incluíam corrida, musculação e aprimoramento mental conseguido com a meditação, para que Ayrton estivesse com bom preparo físico e também com a mente e as emoções equilibradas, para manter o foco e os reflexos rápidos na hora de competir. Ayrton curtia seus momentos longe das pistas com atividades que o desligavam completamente daquele mundo. Ele dizia que seu dia perfeito era acordar no Brasil, em sua casa e com sua família. Seus passatempos preferidos eram pescaria, aeromodelismo, andar de bike e jet ski. Sua segunda corrida na Fórmula 1 foi na África do Sul. Senna chegou em 6º lugar e marcou o primeiro dos 614 pontos que obteria. Seu melhor resultado foi o 2º lugar no Grande Prêmio de Mônaco. Foi nessa corrida que Senna demonstrou toda a sua habilidade na chuva e em dirigir em alta velocidade nas ruas estreitas de Mônaco. Era o rei da chuva. Anos mais tarde, Senna seria considerado também o rei de Mônaco, com 6 vitórias em 10 corridas disputadas.
No seu segundo ano na Fórmula 1, Senna deixou a Toleman e assinou contrato com a equipe Lotus. A nova equipe lhe permitiu brigar por primeiras posições e até por vitórias. A primeira vitória de Senna na Fórmula 1 veio no dia 21 de abril de 1985, no Grande Prêmio de Portugal. Chovia bastante e Senna mostrou novamente toda a sua habilidade naquelas condições. Senna correu por 3 anos pela Lotus e disputou 48 grandes prêmios com 6 vitórias. Em 1987, Ayrton assinou com a McLaren Honda e passou a competir com pilotos consagrados como Alain Prost, Nigel Mansell e Nelson Piquet. Foi a fase áurea de Senna. No carro vermelho e branco, ele conquistou 3 campeonatos mundiais e 35 vitórias. Nos seus 2 primeiros anos no novo time, foi companheiro de equipe do francês Alain Prost, considerado seu maior rival na Fórmula 1. A rivalidade entre Senna e Prost fez aumentar a audiência da categoria e muitos brasileiros acordavam cedo no domingo para acompanhar as corridas de Senna. O primeiro título teve muitas vitórias e disputas de perder o fôlego. Em 1988, no GP do Japão, em Suzuka, Ayrton largou em 16º lugar e conseguiu ultrapassar todos seus adversários e conquistou seu primeiro título mundial na McLaren Honda. O conflito dentro da equipe resultou em novos episódios de rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Prost e alcançou o seu ápice na decisão do campeonato de 1989, novamente em Suzuka, quando as duas McLaren se tocaram e ambos saíram da pista. Ayrton Senna conseguiu voltar à corrida. Com muita garra, conseguiu se recuperar e venceu, mas foi desclassificado por ter cortado uma chicane, que é uma sequência de curvas utilizada para diminuir a velocidade dos veículos após uma longa reta. Ayrton ficou furioso e Alain Prost foi novamente campeão e Senna vice-campeão mundial. O tira-teima veio em 1990, quando ambos novamente se enroscaram, desta vez na primeira curva do circuito de Suzuka, com vantagem para o brasileiro, que só precisava chegar na frente do francês, que agora corria pela Ferrari. Senna se tornou bicampeão mundial. Ainda em 1990, o Autódromo de Interlagos passou por uma mudança radical no seu traçado. Foi proposta uma curva inclinada para ligar a reta dos boxes à curva do Sol. Senna propôs que um S fizesse a ligação, numa clara alusão ao seu sobrenome, tão querido pelos brasileiros. Em 1991, Senna conquistou sua primeira vitória em casa no GP do Brasil. O tricampeonato veio após muita luta contra as velozes Williams. Mesmo com certa desvantagem da McLaren no final da temporada, Ayrton levantou o título novamente no Japão, depois que Nigel Mansell, pressionado pela necessidade de ultrapassar o brasileiro, abandonou a prova. Em 1992, durante os treinos livres do GP da Bélgica, aconteceu um acidente grave envolvendo o francês Eric Comas. O piloto bateu forte em um dos trechos de alta velocidade do circuito. O motor do carro permaneceu ligado enquanto o piloto estava inconsciente após a batida com a barreira de pneus. Ayrton Senna parou sua McLaren, correu em disparada e desligou o motor do carro, salvando a vida de Eric Comas, que em seguida foi atendido pela equipe de resgate. Durante o Grande Prêmio da Europa, em 11 de abril de 1993, Senna fez história com aquela que é considerada a melhor primeira volta de todos os tempos na Fórmula 1. Ele deu um show de inteligência passando por dentro do box e cravou a volta mais rápida da corrida. Campeão de Fórmula Ford de Fórmula 3, com triunfos em Donington, Senna conhecia o circuito e sabia que por dentro do box a volta seria mais curta e mais rápida, já que na época não existia limitador de velocidade nos boxes. Em 1994, Senna mudou para a equipe Williams numa transação de 20 milhões de dólares e tornou-se novamente o favorito ao título. A primeira corrida da temporada de 1994 foi em Interlagos, no Brasil, onde Ayrton conquistou a pole position, mas se envolveu numa colisão e abandonou a corrida. Durante os treinos livres do GP de San Marino, aos 13 minutos, a Jordan de Rubinho Barrichello, a mais de 200 km por hora, decolou na zebra e se espatifou na tela de proteção. Rubinho foi retirado do carro inconsciente e levado ao hospital. Ayrton tentou visitá-lo e foi impedido de entrar, mas pulou o muro do hospital e conseguiu falar com Rubinho e ver que ele estava bem.
O sábado foi ainda pior. O piloto austríaco Roland Ratzenberger, durante o segundo treino classificatório para a formação do grid de largada, bateu a mais de 300 km por hora. A imagem do pescoço mole do piloto indo de um lado para o outro dentro do cockpit chocou a todos e ele foi dado como oficialmente morto logo após o final do treino. Era a primeira vez que aquela geração de pilotos via a morte de perto. Estavam todos abalados. O clima estava muito pesado. Após o acidente, as equipes Williams e Benetton, de Senna e Schumacher, se recusaram a participar do último treino oficial de San Marino. O último piloto que tinha falecido por conta de um acidente de corrida tinha sido 12 anos antes, o italiano Riccardo Paletti, no Grande Prêmio do Canadá em 1982. Senna estava muito preocupado após os acidentes. Ele disse: "O pit lane é muito estreito e tem muita gente. Vai ser muito perigoso. Já falamos disso hoje e pedimos aos responsáveis da FIA para introduzir um limite de velocidade no pit lane. O pit lane é a via ao lado da pista principal e é utilizada pelos veículos sempre que precisam ir para o box. Por causa dos acidentes, a corrida de Imola começou atrás do safety car, ou carro de segurança. Senna liderava o GP de San Marino quando seu carro saiu da pista na curva Tamburello e chocou-se com uma mureta de proteção a 300 km por hora. Com a batida, uma das rodas atingiu o capacete de Senna e afundou parte do seu crânio. Nesse momento, toda a nação brasileira que assistia ao vivo a corrida, inclusive eu e minha família, prendemos a respiração. Ayrton foi atendido prontamente e levado ao hospital, onde morreu 4 horas depois. Sua morte foi um dos maiores baques sofridos pelos brasileiros. Não há quem não se lembre o que estava fazendo na hora em que sua morte foi confirmada pela imprensa. Ele sempre levava uma bandeira do Brasil dentro do carro. Nessa corrida, Senna tinha dentro do carro uma bandeira da Áustria para homenagear o piloto Roland Ratzenberger, que havia morrido no dia anterior. O acidente de Senna foi responsável por uma revolução na segurança da Fórmula 1, o que sem dúvida salvou muitas vidas desde então. Pouco antes de sua morte, Ayrton chamou a sua irmã Viviane e disse que queriam criar uma organização dedicada a ajudar as crianças pobres brasileiras, para ela pensar que na volta conversariam mais sobre essa ideia. Essa foi a última conversa entre os irmãos. Então Viviane e sua família decidiram levar avante a vontade de Ayrton e criaram, no mesmo ano de sua morte, o Instituto Ayrton Senna, uma ONG que desenvolve projetos educacionais para crianças e beneficia cerca de 2 milhões de crianças por ano. Ayrton dizia: "Se a gente quiser modificar alguma coisa, é pelas crianças que devemos começar, por meio da educação." Alain Prost, o maior rival de Senna na Fórmula 1, é um dos principais colaboradores do Instituto Ayrton Senna. Vencer fez de Senna um campeão, mas levantar a bandeira do Brasil e levar junto com ele todos nós, brasileiros, em suas vitórias, fez dele o nosso herói nacional. Com seus valores claros, caráter irretocável dentro e fora das pistas, Ayrton Senna será lembrado por várias gerações. E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, dê seu like, faça seu comentário, compartilhe essa biografia com outras pessoas. Vamos incentivar a cultura do nosso país. Até a próxima história.